que a gente usa na dermatologia. Para quê? Pra gente, depois que a gente terminou de fazer o creme, a gente passa esse produto no moinho, que é esse equipamento. O que ele faz? Ele microniza ainda mais as partículas para ter uma melhor absorção. Então, por exemplo, se o teu médico pediu para te fazer uma testosterona, 2%, para várias questões, até para suplementação de testosterona, para melhorar a libido, para diminuir a aromatase, então diminuir aquela gordurinha abdominal, que às vezes alguns médicos gostam de prescrever para isso. Se tu for usar uma testosterona feita numa farmácia de manipulação que não tem moinho, ela vai te entregar um resultado. Se você mandar fazer naquela farmácia de manipulação que tem este equipamento, o resultado vai ser assim, ó, até 5, 6, 7 vezes melhor. Porque o produto ele vai estar mais micronizado e quando você aplicar ele na pele, ele vai ser muito mais absorvido, porque as partículas ficam menores e a tua pele ela vai captar mais rapidamente, vai já rápido no sítio de ação fazer efeito e vai dar uma diferença muito melhor. Então foi equipamento caríssimo que eu me programei para comprar, para a gente também poder entregar um produto melhor. Por isso que às vezes, quando as pessoas dizem assim, mas eu não vou fazer na tua farmácia porque a tua farmácia às vezes o preço é maior. Mas o que tem diferente nisso? Poucas farmácias de manipulação têm esse equipamento na farmácia. E a gente nota para várias situações, para cremes transdérmicos, para cremes faciais, ele dá um resultado incrível. Então, às vezes, o preço maior, na maioria das vezes, ele tem o valor agregado por conta do equipamento que a gente tem também dentro da farmácia, né? Até conversando com uma colega minha que postou que comprou o moinho, ela é de Sarandi. Até comentei, né, no post, eu não acredito que a farmácia dela é muito maior que a minha, eu não acredito que vocês ainda não tinham moinho na farmácia, né, até comentei, daí depois coloquei vale cada centavo. Então, às vezes, tem algumas coisas que a gente adquire, né, Diego, para a gente poder entregar uma coisa melhor para o nosso cliente. Porque tu pensa assim, ó, a pessoa quando ela manda fazer uma fórmula, ela cria uma expectativa em cima daquele produto. E quantas vezes a gente conversa com a pessoa e a pessoa te diz assim, ó, mas eu já usei de tudo, nada faz efeito, mas espera aí, o que a pessoa usou? Então, às vezes eu digo para as pessoas, tem que pensar muito bem no que você vai comprar. Porque às vezes você economiza um pouco, mas não te dá o resultado que você quer, né? Então é importante a gente também estar por dentro do que tem de novidades no setor, para a gente também poder melhorar o nosso trabalho e entregar um produto melhor. Olha, por exemplo, nessa feira tem muitas embalagens também diferentes. E eu sou muito cri-cri nessa parte. Eu acho que quanto mais tempo a gente está trabalhando com isso, Diego, mais chato a gente fica até para escolher, sabe? Então, por exemplo, assim, ó, Fernanda, hoje, eu não compro só uma embalagem porque ela é bonita. Ela tem que ter um custo-benefício. Então, por exemplo, hoje a gente já tem embalagens de cremes, por exemplo, que você pode usar até a última gota. Tem coisa pior do que tu comprar um produto, aí terminou. Mas tu abre bem a embalagem, tu vê que ainda tem coisa lá dentro. Gente, tu pagou por tudo que tu comprou, né? Não só para usar metade, né? Ou então aqueles conta-gotas que tu já pode dar uma viradinha, que nem precisa mais virar para usar até a última gota. Então tem muita coisa nova, muita coisa moderna. Hoje, por exemplo, a gente tem uma embalagem, Diego, que a gente usa para os hormônios, que ela é dosadora. Quando você clica o pump, ela já sai 1 grama bem certinho, que é o que você tem que usar. Então tem muita coisa moderna e que se a gente não vai lá ver e não vai conferir, tu acaba ficando para trás, né? E o cliente também fica para trás. Podemos dizer aí produtos revolucionários, aquilo que quando parece não tem mais o que inventar, o pessoal vem e surpreende. Não, exatamente. Tu sabe que assim, ó, Diego, também nessa feira é um lugar que a gente consegue boas negociações. Por exemplo, assim, ó, um produto que eu compro já faz mais de 1 ano na farmácia, que é o Akermat, que é conhecido como Ozempic natural. A vantagem dele é que ele não é de aplicar, não tem agulha,
você usa ele em cápsula. Ele é para emagrecer, ele ajuda na termogênese, ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a diminuir a vontade de comer, sabe? Aquela compulsão alimentar. Ele é maravilhoso. E ele é natural e ele não tem todos os efeitos colaterais que o medicamento sintético tem, né? E também você pode usar assim de forma bem tranquila, principalmente nós mulheres, depois quando a gente entra na menopausa, que já começa a ganhar uns quilinhos, os homens depois dos 40, que a testosterona começa a baixar e começa a aparecer aquela barriguinha, sabe? Que mesmo fazendo atividade física, cuidando da alimentação, tu não consegue emagrecer. Então é um produto natural que tu pode colocar no teu dia a dia. Olha, eu consegui uma negociação de feira que eu tô conseguindo dar 15% de desconto no produto. Então, na compra de 2 produtos, eu consigo ainda dar 15% de desconto. E quem vai na farmácia comprar ainda pode escolher um brinde. Então, são negociações de feira, que se você não aproveita, se você não tá por dentro, você não consegue. Até uma cliente minha me disse assim, ai, Fer, como é que tu conseguiu dar desconto agora nesse produto? Eu disse, porque eu consegui uma negociação de feira. Então, em vez de eu ganhar mais, eu tô repassando esse desconto para o cliente. Que eu acho isso bem importante. Muitas pessoas querem usar, mas acham caro. Então, agora tem uma promoção. Então, quem quiser comprar o Akermate, a gente tá com ele na promoção. Até que eu tiver produto, a gente vai fazer com desconto, né? Um outro produto bem legal, Diego, que é o Clonapure. O Clonapure é uma creatina mais tecnológica. Então, normalmente, as creatinas, você coloca lá na água e ela não desmancha totalmente. Ela fica um resíduo que tu acaba perdendo porque tu não toma, né? Esse Clonapure, quando tu bota na água, ele solubiliza tudo, não tem resíduo. Outra questão, a maioria das creatinas, você precisa tomar 21 dias para começar a fazer efeito. Esse produto aqui, ele já faz efeito a partir do primeiro dia que você começa a tomar. Em vez de tomar 3 gramas, você pode tomar 1,8 porque ele absorve muito mais. Então, é uma creatina revolucionária. Aí, quem está em casa me escutando vai me dizer assim, mas eu não preciso tomar isso aí porque eu não faço esporte, eu não preciso de energia. Gente, todo mundo precisa de energia. Depois de um momento da vida da gente, a gente parece que vai a reboque, né? Então, isso aí, ele dá mais energia. Qual que é a vantagem? Ele tem um efeito neuroprotetor. Então, ele ajuda o cérebro a trabalhar melhor. Quem que quer envelhecer e não saber nem aonde que tá? Nós precisamos tomar creatina. Outra coisa, sabe aquela flacidez que existe nas pessoas de mais idade, que a gente chama de sarcopenia, que é quando o braço ele começa a ficar flácido, a perna começa a ficar flácida? Não é só porque é feio, gente. É porque isso aí pesa. E quanto mais pesa, mais dificuldade você tem para levantar da cama. Mais dificuldade você tem para levantar o braço, para estender uma roupa no varal ou para passar um pano no chão. Então, a gente tem que se preocupar em envelhecer, mas não precisar de ninguém que ajude a gente a fazer o básico. Que levantar da cama é o básico, né? Você senta no banheiro, você tem que levantar, né? Tudo isso, gente, são coisas básicas que a gente fala. Mas creatina, eu não me lembro de tomar. Gente, tem que se lembrar. A gente tem que, como eu digo, esses dias eu escutei uma pessoa dizendo assim, a velhice, não existe velhice boa. A velhice, ela pode ser confortável, mas a gente precisa se programar para ter uma boa velhice. Precisa comer bem, não ter sobrepeso, porque daqui a pouco as pessoas não conseguem lidar com você. Fazer atividade física para preservar os movimentos e tomar produtos de qualidade para te ajudar o teu corpo a envelhecer, né? Então, acho que isso é essencial. Outra coisa, Diego, né? Já tô terminando. Outra coisa, Diego, que também eu acho bem legal, né? Que tá muito em alta, que quase não se fala, é a questão da libido, tá? Então, foi lançado um produto bem bacana chamado Damilib, tá? Esse é específico para mulheres, para aquelas mulheres que têm um baixo desejo sexual, que estão sobrecarregadas de tarefas do dia a dia e que não conseguem pensar nisso, mas isso também é uma coisa que incomoda, porque às vezes o parceiro cobra, né? E a mulher lá, ela tá sempre remando, querida. Então, assim, ó, esse produto Damilib é uma cápsula, tá? Que é natural, que ela já dá resultado em 5 dias.
tá? Então é uma boa opção para aquelas mulheres que trabalham demais. Aí tem a questão da casa, dos filhos, né? Para dar a volta, não consegue dar a volta. Tem a questão das mulheres que entram na menopausa, que a gente sabe que os hormônios, principalmente a testosterona, acabam diminuindo em função da questão orgânica do corpo mesmo. Então, quem está na menopausa também pode usar. E para homens e mulheres, tem aquele gelzinho que a gente já falou aqui, que é o Jansensis, que ele é extraído do jambu, que é um produto natural também, que além de melhorar a lubrificação, também é um estimulante que você passa no local na hora do ato sexual, que também é um estimulante para a libido e pode ser usado por homens e por mulheres. Então, Diego, tem muita novidade. Também eu vi muito a questão dos pigmentos para os gloss, que os gloss, né, os gloss labiais, agora que as mulheres gostam de ter aqueles lábios volumosos e bonitos, bem hidratados, eu vi que tem bastante pigmento, tem bastante cor, né? Então tem aquele rosa bem brilhante, aquele rosa chiclete que as meninas gostam, mas também tem aquele rosa mais fechadinho, né, o rosa antigo, que as mulheres de mais idade gostam. Então, a gente vai trazer bastante pigmento, vai trazer bastante embalagens diferenciadas, vai trazer muitas novidades. Umas eu nem vou falar aqui hoje, porque eu não consegui comprar, tipo, esgotou, sabe? Mas tem muita coisa nova que eu vou ir anunciando conforme eu vou tendo na farmácia, que daí o pessoal pode procurar. E se eu não falei, se eu andei falando algumas coisas por esses dias aí, que eu vi, assim, ó, Diego, que eu achei bem especial, que movimentou bastante, foram os hidratantes íntimos para as mulheres. Porque o que ocorre com as mulheres? Ocorre um ressecamento vaginal na menopausa. E quase não se fala nisso, ainda é um tabu, né? Eu me encontro com a minha amiga para tomar um chá, que daqui a pouco eu fico meio sem jeito de comentar com ela e tal, e daqui a pouco ela tá usando alguma coisa, ela pode me ajudar. Então tem uns assuntos que ainda não se fala. Então eu achei interessante que tem algumas coisas que a gente ainda não fala, mas quando a gente fala, como tem bastante gente que se identifica com esse assunto, então hoje tem muitas coisas que a gente pode ajudar. Então se eu tô falando alguma coisa aqui, você tem alguma dúvida, que não consegue conversar com ninguém, né? Não acha informação suficiente para isso, então eu vou deixar aqui os nossos telefones para você entrar em contato com a gente, até para a gente fazer algum programa ou trazer algum especialista no assunto de alguma coisa que a gente não falou, né? Porque eu digo sempre assim, ó, em 20 e poucos anos de programa, quanta coisa a gente já falou, mas quanta coisa a gente ainda nem tocou no assunto. Então, se tu tá me ouvindo em casa, deixa aí a sugestão, liga aqui na rádio, fala com a Mara, ou comenta no Facebook da rádio, ou entra no nosso canal do YouTube Naturenza, comenta, porque a principal ideia é a gente trazer novidades aqui sobre algumas coisas que a gente ainda não falou. O telefone lá na farmácia é 33443000, o WhatsApp é 999213290. Nós temos o site também, www.naturenza.com.br, que você pode também chamar no WhatsApp do site. Se você não quer se identificar, tá tudo certo. O mais importante é que a gente traga informações que possam ajudar, né? E no YouTube nós temos também bastante informação lá. Nosso YouTube é Naturenza. E Diego, semana que vem a gente vem com mais dicas de saúde. Até a semana que vem nós temos um convidado, então não perde o nosso programa que vai ser bem legal.